Venho agora, após o primeiro turno das eleições, me manifestar aqui de que aqueles que trabalharam muito e fizeram de fato pelo nosso país tiveram um reconhecimento praticamente nulo, porque nós tivemos uma eleição extremamente polarizada. Eleição essa que quem era advogado de Bolsonaro ou do Lula foi reconhecido pela população. O bom trabalho, que é a execução de projetos, a aprovação de projetos e aquilo que faz o país de verdade dar certo, não foi de fato reconhecido. Ou melhor, aqueles que trabalharam para travar pautas que são extremamente negativas para o nosso país, não encontraram nos eleitores esse reconhecimento. Exemplo da PEC 32, que só foi passar o primeiro turno, já foi levantada de novo pelo presidente Arthur Lira, que quer trazer essa abominação que não é estruturante, ela é desestruturante do serviço público do nosso país. Então, a PEC 32, que é o que eu venho agora aqui clamar a todos os parlamentares, aos que estão presentes até o último dia de janeiro, e aos novos que irão iniciar o seu mandato em fevereiro do ano que vem, 2023, leiam bem do que se trata a PEC 32. Quando fala-se apenas em reforma administrativa, certamente eu votaria favorável se ela realmente estruturasse o poder público, o setor administrativo, tanto do Executivo Federal como dos estados, municípios. Nós sabemos que é muito carente de atendimento à população, mas a verdade é que é muito pelo contrário. O que pretende se fazer com a reforma que aqui se encontra é exatamente tirar a estabilidade do funcionário público, do servidor público, para que esse esteja nas mãos dos políticos e que não tenham a coragem que meu irmão teve de denunciar em vendo corrupção, que até hoje eu escuto a brincadeirinha de mau gosto dizendo: você pagou o preço de ter mentido contra o presidente. Deixa eu lembrar vocês, eu fui o amigo do presidente que 3 meses antes de estourar na CPI avisou a ele: presidente, tem corrupção, nós temos certeza e será provado cedo ou tarde. A hora do senhor agir é agora. Por algum motivo, alguém, segundo ele, internamente do Ministério, disse que não tinha nada. Conclusão, CGU confirma que existe sim fato de possível corrupção no contrato da Covaxin. Recomenda a suspensão do contrato. Assim foi feito. Recomenda a demissão dos envolvidos. Assim foi feito. Recomenda o cancelamento do contrato. Assim foi feito. Ministério Público Federal investiga a Covaxin. Conclusão, denuncia e para que a Justiça tome as devidas providências de todos os envolvidos. Porque, segundo o Ministério Público Federal, existe sim corrupção. Então, aqueles que combateram a corrupção falaram a verdade a todo momento, que a intenção nunca foi prejudicar quem quer que seja, muito menos o presidente, e sim salvar o nosso país de comprar uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, até hoje nunca foi tida como possível de ser utilizada no povo brasileiro. Se tivéssemos pago, que hoje eu sei o que aconteceu naquele momento, fazendo campanha em São Paulo, conversando com os empresários, eu sei o que aconteceu. O empresário que ganhou a licitação, dono da Precisa Medicamentos, não tinha dinheiro para fazer importação e o Brasil só iria pagar pós recebimento da mercadoria. Não tendo recurso, ele fez uma manobra interna dentro do Ministério, aliciando funcionários públicos para que ele pudesse receber antecipado através da invoice que foi apresentada e tentada ser desmentida pelo nobre parlamentar Onyx Lorenzoni, que agora também pleiteia aí um cargo de governador. Essa atitude que lá atrás, tentando desconstruir as testemunhas, se tornou numa verdadeira perseguição e um caos a quem fez aquilo, que o Brasil ainda vai se lembrar disso. Quando as eleições terminarem no segundo turno, vocês vão se lembrar de quem estava do lado do povo e quem teve a coragem de colocar tudo em risco, inclusive sua reeleição, para fazer o que é certo. Porque o certo, ele pode não ser reconhecido hoje, mas certamente todos os funcionários públicos, quando lembrarem das ameaças que foram feitas ao meu irmão e principalmente a esse parlamentar que aqui está presente, que não quis se converter a essa onda de polarização, tanto bolsonarista como para qualquer outro lado, permaneceu fiel à sua bandeira de combate à corrupção, combate à sonegação fiscal, defesa de uma reforma tributária, defesa da aprovação dos projetos, primeiro em aprovação de projetos da Câmara dos Deputados. Entre os 5 melhores parlamentares legislativos, segundo o Legisla do Brasil, e que inclusive foi parar na Veja. Quer dizer, eu fiz tudo certo, só não fui populista. E o povo elegeu os populistas. Nós teremos 4 anos sofridos para o povo brasileiro, de pessoas que sabem gravar vídeos, são bons influenciadores, sabem falar o que o povo quer escutar, mas não sabe o que o povo precisa, porque o que o povo precisa só sabe quem estuda, quem se dedica e faz o que é certo, porque o certo não faz curva. E espero muito que no segundo turno os senhores acordem, porque a corrupção está sim presente nesse governo de uma forma totalmente diferente.
e que as urnas façam justiça a quem lutou por justiça a vocês. E o tempo? Reconheça que o deputado Luiz Miranda fez o que era certo. Proteger quem protege vocês todos os dias, os funcionários públicos desse país, as pessoas honestas e aqueles que acreditam que corrupção, independente de quem eu faça, não deve passar. Obrigado a todos e sucesso aos novos eleitos. Eu primeiro queria me solidarizar com o deputado Luiz Miranda, que foi muito importante a atuação dele da denúncia da corrupção na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. Acho que todos nós reconhecemos a luta que ele teve e a ousadia dele e seu irmão de enfrentarem essa máquina de corrupção que é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro vai ficar marcado como o governo mais corrupto da história, o governo de maior capacidade destrutiva, um governo que só se preocupa na proteção da família e de seus asseclas. Não é por acaso que, em inúmeras situações, ele decretou sigilo de 100 anos em todas as provas que incriminavam seus filhos, seus asseclas, seus comparsas e ele próprio. Não é por acaso que ele tem uma Procuradoria-Geral da República que é não só engavetador, é um blindador. É aquele que oculta a corrupção, que impede a investigação. Não é por acaso que ele controla a Polícia Federal, muda dirigentes, intervém nos órgãos de controle e fiscalização. O mais recente caso de corrupção, o mais recente escândalo é o cartel do asfalto. Empresas que fraudaram licitações de mais de R$1 bilhão no governo federal, segundo o Tribunal de Contas da União. E a Codevasf, sob controle do PP e do PL, eu acho que a gente tem até de parar e falar em Centrão, que Centrão é como se não fosse ninguém, fosse uma entidade imaterial. Quem controla a Codevasf são os deputados e senadores do PP e do PL, dos dois partidos de Bolsonaro, do partido de Arthur Lira, da turma que manda nos cofres e que são responsáveis pelo desvio da corrupção, inclusive na Codevasf, em especial na Codevasf. Contra um parecer do próprio TCU, Bolsonaro liberou os contratos fraudados. Superfaturamento tinha sido evidenciado, empresas de fachada tinham sido identificadas e a Codevasf, gente, é o epicentro do escândalo do Emendão. O Emendão é o maior escândalo de corrupção da história da República. Um roubo gigantesco de verbas públicas envolvendo centenas de agentes públicos. E não é só a Codevasf, o DENOX é outro órgão também que precisa ser investigado, que por lá também está passando milhões e milhões do Emendão. Gente, o que é o Emendão? É o orçamento secreto, é o esquemão de roubo que montaram.